Sejam bem-vindos à segunda temporada do nosso quadro Depende. Tivemos que adiantar as gravações dessa segunda temporada, por quê? Porque as pessoas não param de perguntar. E se tem pergunta, obviamente temos respostas. Para responder a pergunta de hoje, eu trouxe um cara que é especialista em fazer os testes, em identificar as possibilidades de aplicação em cada tipo de material, com cada tipo de ferramenta, com cada especificação técnica. Hoje eu trouxe o Harry Clay, nosso responsável pelo laboratório da GPTech. Seja muito bem-vindo, Harry Clay. Olá, Catarina. Olá, pessoal, tudo bom? Harry Clay, essa pergunta aqui, eu acho que é uma das principais, na verdade eu tenho certeza, né? Porque eu já ouvi muito essa pergunta e com certeza o pessoal lá em cima no comercial também já ouviu muito essa pergunta. Harry Clay, qual é a resistência de um ponto de clinch? Depende. Por que depende? Cada aplicação que nossos clientes trazem para a gente, às vezes ela exige um pouco mais de resistência e um pouco menos de resistência. Sim, dependendo da aplicação, um diâmetro de ponto um pouco menor pode suprir aquela necessidade, né, de união de chapa do cliente, ou ele teria que partir para um ponto um pouquinho maior para oferecer um pouco mais de resistência e aí sim conseguir atingir o objetivo de dar uma boa resistência no produto do cliente. É isso aí. Então, só para contextualizar, vamos voltar ao princípio de funcionamento do clinch. O clinch ele é um processo que funciona semelhante a solda a ponto, só que ao invés de fazer a queima das chapas, ele faz um processo de conformação mecânica. Quando temos uma conformação mecânica, naturalmente é executada uma pressão, uma força exercida pelas ferramentas e que daí vai dimensionar o diâmetro do ponto e aí implica diretamente na resistência, certo, Harry Clay? Isso, exatamente, Catarina. Os processos que vêm de fora, né, de nossos clientes, são feitos todos os testes aqui no laboratório, justamente para quê? Para fazer esse aprimoramento da resistência. Ou seja, aqui a gente tem todo o ferramental utilizado, que no caso vai em função de uma matriz. Dentro desses dois tipos de ferramenta, nós tentamos justamente fazer o aprimoramento da resistência. Ou seja, testar um pouco com uma matriz um pouco mais funda, um pouco mais rasa, para avaliar o meio termo que dê exatamente a maior resistência para o produto do cliente. Eu já sei aqui de antemão, né, que existem diferenças de resistência para cada tipo de ferramenta utilizada. O TOG, o Lance, o Oval Lock. Fala um pouco para a gente sobre essas diferenças de resistência. Para falar um pouco de diferença de resistência, nós temos assim, em média nos testes aqui que nós fizemos em laboratório, que cada ponto nós fazemos dois tipos de testes, são testes de alinhamento e destacamento, para justamente, né, fazer a confirmação de quanto de resistência cada ponto está tendo para resistir mesmo essas forças de tração, essas forças, né, que são envolvidas. Isso, exatamente. As forças podem variar entre 10 a 20 quilos, para assim, aplicações com diâmetros de ponto um pouco menores, ou até 570 quilos, por exemplo, que já são aplicações mais robustas. Isso para destacamento. Já para cisalhamento, cada ponto pode variar entre 50 a 60 quilos, sendo um ponto assim de diâmetro um pouco menor, uma aplicação que exige um pouco menos de resistência, ou até 1,7 toneladas por ponto. É sempre bom frisar isso daí, por ponto. Por quê? Porque dependendo da aplicação do cliente, às vezes ele faz 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, ou seja, todo esse tipo de resistência na junta vai fazer todo aquele somatório e vai atribuir uma maior segurança para o produto do cliente. Um bom exemplo disso é a aplicação em estruturas metálicas, onde a gente tem pontos robustos, pontos de alta resistência e que são feitos um do lado do outro, aumentando assim a robustez dessa estrutura metálica. Harry Clay, falando um pouco sobre as diferenças de espessuras de chapas. Naturalmente, uma chapa que é mais fina, ela vai ter um pouco menos ou muito menos resistência do que uma chapa grossa, né? Exatamente, Catarina. Então aqui, por exemplo, nós costumamos trabalhar partindo do princípio de utilizar chapas de espessura 0,4 com 0,4. Partindo daqui, a gente já consegue ter um pouco de resistência na união feita. A gente pode atingir até espessuras de 4,5 por 4,5, por exemplo, e daí já dá um somatório de espessura de 9 milímetros. Para atender esse carinha aí, a gente precisa de uma força um pouco maior. Então, provavelmente um diâmetro de ponto um pouco maior é o único jeito de conseguir suprir, né, essa necessidade de realização do clinch. Já sabemos que o tipo de ferramenta influencia, já sabemos que a espessura das chapas influencia, mas já falamos disso em alguns vídeos passados, porém vamos reforçar aqui o sentido do ponto. Qual chapa vai por cima ou por baixo nessa união e o que isso influencia na resistência do ponto. Como a gente sabe, né, nem sempre as uniões são de mesma espessura. Por exemplo, nem sempre é 1 com 1, 1,5 com 1,5. Pode ter a variação de 1,5 com 1,
1 com 1,5, ou seja, da grossa para fina e da fina para grossa. A recomendação da GPTEC é justamente a gente fazer a união da grossa para fina. Porém, nada impede da gente inverter a situação. Só que para isso daí, a gente justamente faz diversos testes para avaliar justamente a condição do ponto, o comportamento dele e se realmente, né, se ele vai dar a resistência necessária para aquele produto ou não. Geralmente, espessuras assim, da grossa para fina, a gente utiliza um padrão de proporção de 3:1. Ou seja, a gente consegue fazer essa união, por exemplo, de 1,5 até 0,5. Abaixo disso daí, pode ser que não faça, mas a gente sempre acaba fazendo o teste para ter justamente essa confirmação, né? E para a união de chapa da fina para grossa, é uma proporção de 1:2. Se a gente fizer de 0,5 para 1, é capaz que a gente consiga realizar. Agora, se for 0,4 para 1, pode ser que não, mas é tudo uma questão de teste. É tudo depende, né? Sempre depende. Quando a gente fala de especificações técnicas, tem muita coisa envolvida, então a nossa primeira resposta é o depende, né? E depois aí a gente vai desdobrando os fatos. O Harry Clay acabou de explicar que existe um sentido do ponto que a gente recomenda, e aí as pessoas devem se perguntar, se esse é o recomendado, por que alguém iria querer fazer o contrário? Às vezes é uma aplicação onde o próprio ponto, né, Harry Clay, o rebaixo que é formado pelo ponto, ele tem que ficar em um lado específico da peça. E aí acaba que essa união tem que ser invertida mesmo. Exatamente. Certo? Esse tipo de aplicação é justamente por conta disso. Dependendo da peculiaridade, né, do produto, ele necessita realmente ser feito da chapa fina para grossa. É isso aí. Harry Clay, só para a gente dar uma resumida aqui, vamos juntar tudo que a gente falou em pequenos resumos aqui. Bom, resumindo então, né, para a gente realizar o processo de clinch é sempre importante a gente se atentar a esses detalhes, né? De quais uniões que vão ser feitas, qual que vai ser todo o escopo que vai ser realizado, né, para aquele ensaio, para aquela aprovação. A gente definir justamente, né, o diâmetro do botão, conforme o diâmetro do ponto, conforme justamente, né, as uniões que vão ser realizadas. É importante também salientar que para cada diâmetro de ponto, a gente tem um somatório específico de uniões de chapa. Por exemplo, um ponto Toglock 4.6, ele consegue fazer somente até 2/2. Ou seja, se for uma união acima disso daí, já temos que postergar para um outro tipo de ferramenta. Outra questão que é bom a gente salientar também é a questão da dureza do material. Por isso que é sempre importante a gente receber o material do cliente e tudo mais, porque daí a gente consegue avaliar justamente, né, o ponto aonde ele vai ser aplicado o clinch, que vai ser exatamente, né, no dia a dia do cliente e tudo mais. Porque alguns tipos de ferramenta, ele suporta até um certo tipo de dureza. Uhum. Acima disso daí a gente já tem que partir para um outro tipo de ferramenta. Então são todas essas particularidades que a gente tem que justamente, né, ponderar e buscar justamente o melhor tipo de ferramenta para fazer aquela aplicação de clinch. É isso aí, pessoal. Então, se você tiver alguma dúvida sobre alguma aplicação específica, primeiramente, fica tranquilo que você não precisa calcular nada. Você simplesmente manda suas amostras e o próprio Harry Clay, o nosso laboratório aqui, vai testar essa aplicação e vai validar ou não o processo de clinch na sua aplicação. Então pode ficar tranquilo. Harry Clay, muito obrigado pela participação. Valeu, Catarina, valeu, pessoal. Bom, pessoal, se gostaram bastante do vídeo aí, deixe seu like aí, compartilhem com as suas redes sociais e tudo mais. Pra gente justamente, né, disseminar todo esse assunto aí do clinch, que acaba sendo uma opção muito viável assim na nossa indústria atualmente. Então é algo assim bastante interessante e espero que tenham gostado do conteúdo que a gente ofereceu para vocês. E é isso aí, como vocês sabem, se tem pergunta, tem resposta. Então traga também sua pergunta para que a gente possa responder nos próximos quadros. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até agora e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!